Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre o eclipse solar total que acontece neste dia 8 de abril, segunda-feira, às 15h18, no horário de Brasília. A lua nova acontecendo às 15h20. Recados básicos de sempre. Obrigada a você que já me acompanha há bastante tempo, que já segue esse canal. Deixa a sua curtida, por favor. Espalha o link desse vídeo por aí para todo mundo ficar informado sobre os significados deste eclipse. Você que está vindo pela primeira vez, obrigada pela visita. Espero que essas análises façam sentido para você. Espero que você goste do conteúdo. E se você gostar, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você quer saber como os eclipses podem afetar a sua vida de uma maneira mais direta, agende uma consulta, mande uma mensagem, mande um e-mail, agende uma consulta e a gente vai olhar os eclipses funcionando no seu mapa pessoal. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, aqueles dados práticos e técnicos sobre o eclipse, né? Como eu disse, o eclipse acontece às 15h18, a lua nova acontece às 15h20, no horário de Brasília. A 19 graus do signo de Áries, tecnicamente já é o grau 20. Esse eclipse vai ser visível na América do Norte. Começa lá no Pacífico, no Oceano Pacífico, vai subindo, passa pela região central do México e região sul e leste dos Estados Unidos, terminando ainda lá no leste também do Canadá. A gente costuma dizer que as regiões onde o eclipse é visível são as regiões mais afetadas em vários contextos. Um eclipse solar do Sol, um eclipse solar total, na hierarquia dos eclipses, é o eclipse mais potente de todos. E é um dos que a gente tende a sentir de maneira mais impactante, de maneira mais intensa, principalmente se esse eclipse está fazendo aspectos com o nosso mapa pessoal. E eu já vou começar pelo fim e vou dizer quais são as pessoas mais afetadas por esse eclipse. Pessoas que tenham planetas ou pontos sensíveis do seu mapa ali naquela região entre os graus 15 e, aliás, 14 e 24 do signo de Áries, principalmente, mas também Libra, que é o signo oposto, e ainda Câncer e Capricórnio, os signos que recebem quadraturas destes dois outros signos, de Áries e de Libra. Então, essas são as pessoas mais impactadas por este eclipse. Os astrônomos também dizem que é legal você uma vez na vida, pelo menos, ver um eclipse total do Sol. É legal, eu ainda quero me programar para fazer isso, mas também a gente diz na astrologia, como eu acabei de falar, vários astrólogos que têm autoridade sobre eclipses, no tema dos eclipses, dizem que é, quando você vê, você é muito mais afetada. Então, é bom a gente se programar para ver um eclipse que não está gatilhando o seu mapa de maneira tão dramática, porque aí o efeito, vamos dizer, pode ser um pouco mais leve. Bom, eu preparei aqui uma mini apresentação para a gente olhar um pouco melhor esse eclipse funcionando. E eu vou trazer essa apresentação aqui agora para a gente começar a falar desse eclipse. Depois eu mostro os mapas de uma maneira mais detalhada.
Então, aqui estamos, eclipse solar total em Áries, Brasília, 8 de abril, 15h18. E aí, antes de a gente olhar o mapa do eclipse, vou relembrar algumas coisas bem básicas, né? Como acontece um eclipse e por que os eclipses são importantes. Eu vou começar respondendo a segunda pergunta, que é: os eclipses são importantes porque eles são lunações superpotentes, eles acontecem numa lua nova ou numa lua cheia, e como lunações superpotentes, eles potencializam aquilo que já está ativado, que já está em formação na consciência ou inconsciência humana. E eles vêm, então, eclodir, enfatizar aquilo que já estava sendo cozinhado em fogo lento, como eu digo sempre. Portanto, eles funcionam como gatilhos ou disparadores daquilo que já estava sendo preparado. E assim, na astrologia, nós damos muita importância aos eclipses e aos seus efeitos. Agora, como acontece um eclipse solar? Vou relembrar aqui algumas coisas bem básicas. Se você me segue há algum tempo, você já viu esse material outras vezes. Essas imagens eu tirei do site astro.if.ufrgs, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um artigo excelente, caso você goste de eclipses. Então, aqui a gente tem uma ilustração bem básica: o Sol, a Terra e a Lua no meio. Então, o eclipse solar total acontece quando nós temos uma lua nova ocorrendo com Sol, Lua e Terra perfeitamente alinhados. Ou seja, quer dizer que eles estão ocupando a mesma longitude zodiacal e a mesma declinação, de maneira que a Lua temporariamente vai encobrir, vai bloquear a luz do Sol sobre a Terra numa região específica. O eclipse solar, ele ocorre numa região muito mais restrita do que um eclipse lunar. Aqui embaixo a gente tem essa imagem um pouco mais clara para a gente perceber isso. Então, você tem esse cone de sombra mais amplo que mostra a região onde o eclipse pode ser visível, mas na sua totalidade ele vai ser visível numa área muito mais restrita, como eu acabei de falar. Aqui tem uma diagramação um pouco mais clara. Então, aqui é uma lua nova que ocorre passando pelo nodo orbital. Nós temos um eclipse solar. E aqui é o contrário, uma lua cheia passando pelo nodo orbital quando ocorre um eclipse lunar. Mas o que é esse nodo orbital? O que é isso? Estou falando dos nodos lunares, que são também chamados de nós ou nódulos da Lua. O que é isso? O que são esses pontos? Primeiro, eles não são astros, não são corpos celestes, são pontos matemáticos que indicam exatamente o ponto de intersecção entre a trajetória da Lua, que está girando ao redor da Terra, cruzando com a trajetória da Terra girando ao redor do Sol. Ou seja, a eclíptica, que para nós aparenta ser o caminho do Sol, porque para nós parece que é o Sol que está girando ao redor da Terra. Então, nós temos o nodo norte, que também é chamado cabeça do dragão, que é o ponto onde esses dois caminhos se cruzam quando a Terra está subindo para o norte. E o nodo sul, que é o ponto onde esses dois caminhos também se cruzam quando a Terra está descendo para o sul. Só uma explicação muito básica sobre esse eixo nodal. Esse eixo nodal, ele tem um ciclo de 18,7 anos, quer dizer, leva todo esse tempo para dar uma volta completa no zodíaco. E é exatamente o trânsito desse eixo que determina onde os eclipses estão acontecendo nos signos zodiacais. E a gente vai já falar disso, mas antes eu ainda queria mostrar essa imagem, que é para ilustrar também como é um eclipse solar visto do espaço. Aqui você pode perceber que realmente é uma área bem restrita. Essa imagem também é
daquele mesmo artigo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, você vê que é uma área muito localizada, é uma área muito específica. Então, atualmente, esse eixo nodal está trafegando os signos de Áries e Libra. Eles levam aproximadamente 18 meses para percorrer um par de signos. Porque, lembra, são dois pontos exatamente opostos. Então, se tem um no signo, o outro está no signo oposto. Esse eixo entrou em Áries e Libra em julho de 2024 e fica aí até janeiro de 2025. É isso que determina que, atualmente, os eclipses estão ocorrendo majoritariamente em Áries ou Libra. Majoritariamente porque, quando eles vão mudar de polaridade, eles ficam transitando também no próximo par de signos, que vai ser Peixes e Virgem. O que significa isso? Esses eclipses ocorrendo entre Áries e Libra, em primeiro lugar, vai chamar a nossa atenção para a temática relacional. Áries e Libra são dois signos opostos que vêm principalmente representar para a consciência humana, para o desenvolvimento humano, o eixo, a polaridade das relações humanas. Áries representa o eu, o indivíduo, o ego se afirmando no mundo. Como já falamos, signo de iniciativa, de empreendedorismo, de pioneirismo e de afirmação do ego. É um signo agressivo, é fogo cardinal. Já o signo de Libra representa o outro, é o ego ao encontrar esse outro lá fora, o não eu. E também, por causa disso, precisamos agora aprender a nos relacionar com este não eu, com este outro. Portanto, Libra também vem falar, além das relações afetivas, de parcerias em geral, de cooperação, diplomacia, negociação, acordos. Acontece que o nodo norte, cabeça do dragão, passa por Áries, dizendo que, nesse período, a consciência humana, a consciência coletiva está mais ocupada com as questões arianas, com essa afirmação egóica, com essa busca de afirmação do indivíduo ou dos temas arianos quando se fala do coletivo. Está em baixa os princípios librianos de diplomacia, cooperação, parceria. Você está percebendo o tanto de guerra que tem acontecendo por aí, certo? Então, esse eixo vai ficar aí até janeiro de 2025, mas neste ano nós já temos um eclipse em setembro, inaugurando o eixo de Peixes e Virgem. O eclipse lunar de 17 de setembro vai acontecer a 25 de Peixes. Bom, mas voltando para aqui o nosso tema, o nosso assunto, então, é o trânsito desse eixo nodal que determina onde, em que signos os eclipses acontecem. E aí a gente tem, então, aqui o mapa do eclipse solar total em Áries. Outra coisa que é importante também a gente lembrar e diferenciar é que os eclipses lunares também são diferentes na astrologia dos eclipses solares. É claro, além do aspecto óbvio astronômico. E por quê? Então, a gente precisa lembrar significados básicos desses eclipses. Quando ocorre um eclipse, significa que um astro, um corpo celeste, está sendo eclipsado, ocultado por outro corpo celeste. No caso de um eclipse solar, é o Sol que está sendo temporariamente ocultado pela sombra da Lua. E isso se dá também porque, embora o Sol seja 400 vezes maior do que a Lua, ele também está a uma distância 400 vezes maior da Terra. Por isso, Sol e Lua parecem ter o mesmo tamanho no céu, de maneira que, quando a gente tem aquela lua nova
com Sol, Lua e Terra perfeitamente alinhados, nós temos, então, a Lua encobrindo temporariamente o disco solar naquela região da Terra onde o eclipse acontece. E esse eclipse solar vai significar o quê? Sol, na astrologia, representa principalmente consciência. É a consciência humana, é a percepção racional, além dos outros significados que a gente também dá quando está olhando o mapa de uma pessoa específica. Quando o Sol, então, está ocultado, eclipsado, é essa consciência que está eclipsada. E aí a gente diz que nós ficamos temporariamente com o contato com a alma e com os instintos mais facilitados. Então, eclipse solar tende a gatilhar em nós a tendência a funcionarmos de uma maneira mais instintiva. E aí eu trago aqui duas percepções de duas autoras de eclipses. A doutora Bernadette Brere, que diz que os eclipses solares eles tendem a funcionar de um jeito mais externo. Então, eventos ocorrem fora do indivíduo, não necessariamente conscientes, que vão impactar na sua vida. Não são decisões conscientes que esse indivíduo toma. Já a Christine Ares, que é uma astróloga canadense, diz que os eclipses solares tendem a impactar muito mais o masculino, já que o Sol representa o princípio masculino. E também as autoridades. O eclipse solar tende a favorecer mais ao feminino, mas isso também depende se esse mapa feminino não está sendo também muito detonado, por assim dizer, pelo eclipse. No eclipse lunar ocorre o contrário, são os homens que são mais favorecidos. No eclipse lunar é a Lua, no eclipse lunar é a Terra que está se colocando entre a Lua e o Sol. Então, a gente pode ter clarificações, uma conscientização mais ampliada daqueles temas que estão acontecendo na nossa vida naquele período. Então, queria só trazer essa diferenciação básica mais uma vez. Nesse mapa, nós vemos um estélio muito poderoso no signo de Áries, começando por Vênus, Nodo Norte, Lua, Sol, Quíron e Mercúrio, que está retrógrado. No mapa de Brasília, tudo isso ocorre na casa 8, uma casa associada com crises, associada com questões muito densas da consciência humana e, de forma mais objetiva, também associada com as dívidas do país, associada com tributos, questões financeiras. Mas eu vou voltar antes para olhar mais os significados gerais desse eclipse. Então, esse estélio muito forte em Áries coloca em foco exatamente a necessidade de exercermos a nossa vontade individual, de sermos capazes de nos afirmarmos sem culpa ou sem desculpas, de nos priorizarmos, de nos colocarmos em primeiro lugar. É um eclipse de Nodo Norte, que também, quero crer, indica que mesmo quando há crises, essas crises nos empurram para melhorar, para crescer. Outra coisa importantíssima nesse mapa é que ele ocorre numa conjunção exata com o asteroide Quíron. Isso é muito raro, nós termos isso acontecendo no mesmo grau, que é o grau 19, e minuto, que é o minuto 24. Ou seja, eles estão num alinhamento perfeito. Isso coloca muita ênfase nas temáticas desse asteroide, que nós chamamos de curador ferido. Esse Quíron atualmente trafega Áries, o que chama a atenção para a fragilidade na imagem arquetípica do masculino, chama a atenção para as questões
ligadas ao indivíduo, a como esse indivíduo se insere e se afirma na sociedade. Quiron, ele vem falar inicialmente de um senso de inadequação muito profunda, fragilidades, vulnerabilidades, vergonha, a temática do bode expiatório, aquelas pessoas que pagam o pato ou que levam a culpa por coisas que elas nem têm responsabilidade. Então, o bode expiatório é um tema muito associado com Quiron, mas ele também é associado com cura. Então, esse eclipse traz presente a questão relacionada a essa fragilidade do masculino, a fragilidade do nosso ego funcionando no mundo, mas também o complexo do bode expiatório. Ainda é interessante de a gente trazer aqui os excluídos. Quiron também traz o tema do excluído social, aquele que fica completamente à margem. Então, a gente pode trazer aqui também populações inteiras que ficam à margem do status quo. Aqui a gente pode lembrar até uma questão bastante aguda no tempo atual, que é a imigração devido à crise climática, devido a guerras, devido a conflitos diversos. Outro grupo que a gente pode colocar aqui é a população carcerária, que também pode ser representada por um Quiron em Áries, que é a agressividade destrutiva, a agressividade que levou a pessoa a se excluir da sociedade de uma maneira ou de outra. Então, primeira coisa, esse stellium em Áries traz muito essa ênfase no eu, no indivíduo, em nós clarificarmos o que é mais importante para nós em cada momento e termos essa coragem de nos posicionar sem culpa e sem desculpa. Agora, é claro, como eu disse anteriormente, qualquer eclipse no eixo Áries e Libra, ele vai trazer o tema das relações humanas, porque Áries e Libra trata do eu, Áries, encontrando o outro, Libra. E esse eu, quando encontra o outro, precisa negociar vontades que podem estar em conflito. Por isso, mesmo que não haja nenhum planeta em Libra, nós temos o nodo sul em Libra. E nós ainda vamos nos dar conta desse outro. Então, toda essa energia ariana, dando ênfase para o eu, o ego, o indivíduo que precisa se afirmar, esse indivíduo ainda precisa enxergar que tem um outro lá do outro lado e fazer a mediação. E isso significa, eu vou priorizar a minha vontade, mas eu não posso ficar cego ao que o outro também está colocando nessa relação. Os eclipses solares, especialmente do nodo norte, eles também podem indicar ciclos que se fecham e outros ciclos que começam. Então, você precisa olhar no seu mapa onde você tem o signo de Áries, porque aí você tem uma energia potente de começo, de renovação, de coisas novas, projetos novos que você pode dar o start daqui a algumas semanas. Não é recomendável começar nada de imediato durante a lua nova ou nos próximos dias. Aguarde, porque lembra, o eclipse começa um ciclo longo, então, mas fica essa observação. Olhe onde você tem o signo de Áries, porque aí você tem um novo ciclo sendo iniciado. Então, muita energia ariana, já falei, muita ênfase no asteroide Quiron, o Mercúrio, que também ainda está ali muito próximo, mas retrógrado. Alguns astrólogos dizem que eclipses que ocorrem quando o Mercúrio está retrógrado tendem a ter os seus efeitos retardados, então ele pode reverberar por muito mais tempo. A gente costuma dizer que os eclipses são mais potentes durante o período em que ocorrem, e esse período começa 3 semanas antes até 3 semanas depois.
mas, posteriormente, eles reverberam por cerca de 6 meses. É a regra básica aceita por todo mundo. E até acontecer um outro eclipse de mesma natureza, ou seja, até ter um novo eclipse solar. E a gente vai ter o próximo eclipse solar no dia 2 de outubro. Então, quando o Mercúrio está retrógrado, talvez esse efeito seja um pouco mais demorado. Por quê? Porque Mercúrio, embora não tenha nada a ver com o eclipse em si, representa a nossa estruturação mental, a nossa percepção do mundo e da realidade, e como nós também estamos absorvendo o que vem de fora. Bom, a outra coisa importante aqui é que esse eclipse, como ele ocorre no signo de Áries, ele é regido por Marte. Marte é o dispositor do eclipse, por ser o regente de Áries. Onde está Marte? Está a 13 de Peixes, um signo onde ele não está muito confortável, porque Marte é um planeta de fogo, seco e quente. Ele não está em casa nos signos de água, que são úmidos e frios. Então, ele funciona de um jeito diferente. Essa assertividade representada por Marte, está um pouco comprometida. Mas, nesse caso, isso pode até ser interessante, porque tem tanto Áries ali, que ter um Marte um pouco mais reflexivo, um pouco mais introspectivo, talvez não seja tão ruim. Marte está junto a Saturno, e os dois estão na casa 7 desse mapa de Brasília. Então, Marte conjunto a Saturno também chama a atenção para um Marte que está freado. Ele ainda vai encontrar Saturno. Então, Saturno ali representa um bloqueio, um limite. No mínimo, a gente precisa olhar que o caminho não está tão liberado. Isso ajuda a trazer alguma contenção, maturidade, um tempo também de reflexão e de absorção das coisas. Normalmente, uma conjunção de Marte com Saturno é vista como algo muito tenso, muito difícil, e geralmente porque, como eu disse, Saturno representa um freio para esse impulso que Marte representa, a energia da libido, de ação, de conquista, de afirmação no mundo. Saturno vem e fala: opa, não vai poder, agora não, não é no seu tempo, não é do seu jeito. Espera. Então, o contato de Marte com Saturno sempre representa uma espera para o ego, que obviamente não vai ficar muito satisfeito, especialmente porque Marte também representa um impulso imediato, impaciente. Tem uma tensão colocada aqui, mas, de novo, talvez isso funcione a nosso favor, no sentido de que pode representar um freio que é necessário, porque isso poderia se tornar um impulso muito destrutivo. Então, o contato de Marte com Saturno tem o seu lado pesado, negativo, que pode indicar essa frustração. É mais um indicador de que talvez os efeitos desse eclipse realmente demorem mais para se mostrar em cheio, porque o Saturno é esse freio que também representa tempo, mas a gente também precisa estar atentos que daqui a uns dias, quando Marte fizer o aspecto exato com esse Saturno, pode ser um dos gatilhos de quando alguns desses efeitos começam a pipocar. Por outro lado, também, como eu disse, pode ser positivo, porque de repente nos dá o tempo necessário de elaboração. Esse mapa ainda traz um Plutão puxando esse feixe. Plutão aqui é muito importante também. Puxa o feixe formado por todos esses planetas. Atualmente o céu está assim. Todos os planetas lentos estão muito próximos, então
Quando o Sol passa nessa área, nós temos essa formação de feixe, e Plutão é esse planeta representante da morte, processos de transformação, de renascimento, mas que podem, às vezes, acontecer de maneira muito destrutiva, muito dramática, muito drástica. Então, Plutão puxando o feixe desse eclipse pode indicar acontecimentos dramáticos que provocam essa transformação muito profunda no coletivo e não necessariamente. A gente sabe que transformação é uma palavra muito bonita, mas às vezes essa transformação pode se dar de uma maneira crítica, dramática e destrutiva também. Então, não vamos romantizar as coisas aqui. Plutão está no local bastante enfático, porque, como eu disse, ele puxa esse feixe. E nesse mapa de Brasília está na casa 6, ainda recebendo uma quadratura de Mercúrio. Mercúrio está se afastando dessa quadratura. E a casa 6 está associada num país ao funcionalismo público, ao emprego, trabalho de um modo geral e à saúde pública também. Uma das coisas que nós estamos enfrentando atualmente é uma elevação na epidemia de dengue para todo lado. Covid continua por aí. O número de mortes por dengue aumentou drasticamente recentemente. Mas a outra coisa que também reverbera dessa casa é que temos uma greve na educação se formando em todo o território nacional. As universidades federais estão entrando em greve. Claro, os estados vão aderindo ou não, mas a gente tem esse movimento de greve em formação atualmente na educação, na Universidade Federal. E olha o que temos na Casa 9, que é uma casa associada ao ensino superior. Aquela conjunção de Júpiter e de Urano, uma conjunção também muito arrojada, audaciosa e dramática, por que não? É um dos movimentos mais legais que 2024 traz, mas tudo tem o seu lado luminoso ou sombrio, como eu digo sempre. Júpiter e Urano começam um ciclo novo de 14 anos. Neste mapa do eclipse em específico, isso ocorre na casa 9, que é uma casa associada com a educação superior, com as questões internacionais do país. Então, Urano é também um planeta associado a greves, e a gente já vê isso de uma maneira bem evidente neste mapa. Então, para não me delongar muito mais aqui, porque eu ainda vou mostrar outras coisas, eu vou seguir em frente e depois a gente traz esse mapa de novo. Aqui é o caminho do eclipse total do Sol. Como eu tinha falado, o eclipse começa no Pacífico, e nesse mapa do Solafire, você vê na linha vermelha, é o caminho do eclipse, onde ele ocorre na sua forma total. As linhas pretas indicam que também há visibilidade do eclipse, porém, visibilidade parcial. Então, ele também é visível na América Central, mas não na sua totalidade. Aqui, uma outra maneira de a gente olhar esse caminho do eclipse total do Sol. Na América do Norte, essas são as regiões mais afetadas também por este eclipse. Essa imagem eu tirei desse site aqui, que é da NASA, science.nasa.gov. Também, se você tiver curiosidade, é um artigo bastante extenso sobre a visibilidade desse eclipse. Está em inglês, obviamente. E essa aqui é a astrocartografia do eclipse, que depois eu vou analisar com um pouco mais de cuidado. As linhas do Sol e da Lua estão culminando exatamente nessa região da América do Norte, como é perceptível, porque é ali que o eclipse está acontecendo.
aquela linha de Marte, as linhas de Marte e Saturno culminando, Marte, que é o dispositor do eclipse, essas linhas culminam aqui também, ainda na região da América do Norte. A linha de Marte, Saturno culminando, desce lá do norte da região já noroeste do Canadá, passa na costa americana e desce pelo Pacífico. E aqui nós temos as linhas contrárias, ou seja, Sol e Lua anticulminando lá na Ásia e Marte e Saturno também anticulminando. A gente mostra isso porque essas são as regiões que tendem a ser mais impactadas pelos efeitos desses eclipses. E a gente sabe que essas regiões são bastante nervosas. A América do Norte está com a costa oeste voltada para isso que a gente chama de Anel de Fogo do Pacífico, uma região que é muito sujeita a eventos geológicos importantes, como terremotos, erupção de vulcões, de tsunamis. Então, um eclipse dessa magnitude ocorrendo aí é importante e pode significar abalos sísmicos. E já sabemos que houve abalos sísmicos recentes na China e até em Nova York, que está do outro lado, mas no caminho do eclipse. Nova York sofreu um terremoto nos últimos dias, 4,8 na escala Richter, não é considerado um terremoto muito grave, tanto que não houve fatalidades, não há notícia de pessoas mortas ou feridas e nem de danos estruturais importantes. Mas esse foi o terremoto mais forte que Nova York sofreu nos últimos 40 anos. Nova York é uma região sujeita a abalos, mas todos são tão leves que são imperceptíveis na superfície, porque eles acontecem muito profundamente lá no centro da Terra, ou em regiões muito profundas. Esse não, ele foi próximo da superfície, 4,8. Muitas pessoas perceberam e sentiram quando o eclipse aconteceu. Então, Estados Unidos também está num ano politicamente importantíssimo, está num ano eleitoral que promete que vai pegar fogo. México também é um país que é muito afetado por esse eclipse. O México é outro país muito sujeito a terremotos importantes e já tivemos notícias sobre o México nesse fim de semana. O México rompeu relações diplomáticas com o Equador porque a polícia do Equador invadiu a embaixada mexicana, porque o ex-presidente do Equador, Jorge Glass, se escondeu na embaixada mexicana e a polícia invadiu essa embaixada. Obviamente, o México não gostou nem um pouco, porque se considera a embaixada de qualquer país dentro de um outro país um território daquele país. Então, é uma invasão àquele país que está sendo feita. Isso é um grande ruído diplomático e espero que não escale para outras coisas, mas a gente já viu aí um problema sério que pode ser um significado simbolizado por este eclipse. As outras duas regiões lá na Ásia também não são fáceis, são regiões propensas a muitos conflitos também, regiões também propensas a eventos sísmicos. E as linhas de Marte e Saturno, elas descem lá do norte da Rússia, região oeste, norte-oeste, noroeste da Rússia, ainda pega aqui uma parte da Ucrânia, se não me engano, passam pelo Oriente Médio, que é outro ambiente que está muito hostil, que está numa guerra sangrenta desde 7 de outubro. Aliás, é uma guerra que já houve várias propostas. Israel até hoje não atingiu os seus objetivos, que é eliminar o Hamas. A guerra segue com
mais de 30 mil pessoas mortas, sangrenta, terrível, sem termos um vislumbre de que isso seja solucionado. Então, vou ver se eu volto a esse mapa depois. Esse eclipse solar pertence à série Saros 139. As séries Saros são famílias de eclipses. Esses eclipses não ocorrem de forma aleatória. Eles pertencem a famílias que duram mais de um milênio. E eles nascem num polo, viajam todo o globo terrestre para terminar no outro polo centenas de anos depois. A doutora Bernadette Breri, que é uma estudiosa de eclipses e das séries Saros, ela analisando este mapa, diz o seguinte: é um mapa que fala, é uma família que fala de inventividade e flashes de genialidade. O indivíduo pode ter saltos intuitivos, insights, ótimas ideias, visões ou sonhos muito vívidos. Mas ela diz, essa inspiração recém-encontrada pode empurrar a pessoa para longe da sua vida social ou das suas relações, causando estresse na vida pessoal, um tempo em que pode ser necessário ter mais liberdade de movimento e de ação, mesmo que só por algumas semanas. Então, se você é afetado por esse eclipse, tenha isso em mente. É um eclipse que pode significar novas ideias, ele pode ser muito criativo, sim, mas ao mesmo tempo muito estressante. Esteja atento como isso se dá no seu mapa. E o que a gente vê nesse mapa, né? Essa família de eclipses, ela começou com um eclipse solar em Gêmeos, Sol e Lua 4 de Gêmeos, numa conjunção a Saturno de 4 graus. Essa é uma série até jovem, embora já tenha eclipses totais acontecendo, ela é do ano 1501. Esse eclipse, ele acontece ainda numa oposição bastante ampla a Plutão, que está lá em Escorpião. O eclipse ocorre junto ao nodo norte. Todos os eclipses dessa família ocorrem junto ao nodo norte. Sol e Lua opostos a Plutão, uma oposição fora de signo, dissociada e ampla. Ainda assim, o Plutão também está aqui presente, colocando a sua marquinha de uma família que traz um potencial de transformações bastante dramáticas. É uma oposição. Muitas dessas transformações vêm goela abaixo. A gente sente como impostas a nós. E o principal é que Sol, Lua e Saturno também estão em quadratura a Urano em Peixes. Esse aspecto está ocorrendo no mesmo eixo dos signos e é aspecto muito mais próximo. 1 grau de orbe entre Sol e Lua e Urano, e 4 graus para Urano e Saturno. Então, é uma família que, inclusive, está desdobrando um ciclo de Saturno e de Urano, por isso também fala dessa temática das crises muito fortes. E um eclipse com Saturno, ele significa que nós estamos querendo começar algo que melhore as nossas estruturas. Queremos colocar novas fundações. Saturno representa sempre estrutura, responsabilidade, lidar com o mundo físico, com o mundo concreto. Mas o aspecto com Urano contradiz tudo isso, porque Urano já diz: vamos desestruturar, desestabilizar. Então a gente entram em choque dois princípios opostos: estruturar ou quebrar tudo. Por isso, é uma família que também fala desse potencial de crises, mas, ao mesmo tempo, de a gente promover muitos avanços. E a doutora Brede também fala esse comentário
devido a alguns pontos médios que são importantes nessa família. Então, série Saro Solar 139, é importante a gente levar isso em conta, porque todos os eclipses dessa família vão trazer essa temática que é adicionada, que é somada ao que nós vemos no eclipse atual. Aqui eu termino essa minha apresentação, mas eu ainda vou trazer algumas coisas para a gente detalhar alguns pontos sobre esse eclipse que eu também acho que são importantes. Primeira coisa, eu queria mostrar aquele site da NASA, de onde eu tirei aquela imagem que mostra o caminho do eclipse. Então, é esse site aqui, science.nasa.gov/eclipses. Você pode olhar depois. Esse é o artigo, então ele está bem interessante. E aqui também tem um videozinho falando sobre o caminho que esse eclipse vai percorrer. Eu não vou clicar aqui, porque senão eu vou demorar muito tempo e a gente não pode demorar tanto assim. E agora, então, eu vou trazer um pouco mais de detalhes, esses mapas. Esse aqui é o mapa do eclipse total em Áries, que eu já mostrei agora há pouco na apresentação, só trazendo ele aqui de novo. E vou fazer uma diferenciação com o mapa da lua nova. Desculpa, gente, não é esse ainda. Esse aqui é o mapa que eu ia trazer do ciclo metônico. A última vez que nós tivemos um eclipse exatamente nesse mesmo grau foi em 8 de abril de 2005. Esse aqui foi o mapa lá de 2005. Sol e Lua a 19,05 de Áries, junto de Vênus. Naquele período, esse eclipse caiu na casa 7 do mapa de Brasília. E naquele período nós tínhamos também uma conjunção de Marte com Netuno. Por que eu trago esse mapa? Porque o ciclo metônico é um ciclo da Lua de 19 anos. Quer dizer, a cada 19 anos, a Lua repete as mesmas fases, repete as suas fases nos mesmos lugares do zodíaco, os mesmos graus. Ou seja, isso ativa as mesmas casas do nosso mapa. Então, vale a pena recordar o que estava acontecendo na sua vida nesse período, porque não é a mesma coisa, não é repetição, mas você pode perceber os mesmos temas sendo trazidos, os mesmos assuntos sendo mexidos. Esse é o mapa da série Saro Solar, que eu já tinha mostrado também. Aqui eu vou mostrar rapidamente o mapa do eclipse sobre o mapa da independência do Brasil. Aqui eu estou usando o mapa de 17 de setembro de 1822, 16 e 8. No mapa da independência, o eclipse aciona a casa 3, que também é uma casa de educação. É uma casa associada a toda a política educacional, toda a estrutura educacional e especialmente educação fundamental. Também é uma casa associada com transportes, comunicação em geral. Essas temáticas todas ficam, então, muito enfatizadas nas próximas semanas e 6 meses. Como eu disse agora há pouco, nós temos uma greve eclodindo, atingindo universidades federais. Vamos ver aonde que isso vai dar também. Aqui nós temos Netuno e Vênus em conjunção ao Plutão natal do mapa da independência e Marte e Saturno em oposição ao Sol do Brasil. O Sol representa o executivo, o governante, o governo de um modo geral. Esse Marte e Saturno aí
entre outras coisas, está dizendo das pressões que o governo federal vai enfrentar ao longo desse ano, porque o trânsito de Saturno dura todo o ano de 2024. Agora, a greve é apenas uma dessas questões que estão na berlinda. Esse é o mapa do Brasil com a série Saros Solar. É uma série que também gatilha bastante o mapa do Brasil, porque aquela conjunção inicial de Sol e Lua ocorre em cima do Sol e Júpiter do mapa da independência. Ou seja, isso aqui aciona bastante a oposição política também no mapa do Brasil. A outra coisa, Vênus desse mapa faz uma conjunção com Saturno da independência. De novo, a temática da educação fica muito forte nesse caso. E ainda temos Plutão fazendo conjunção ao meio do céu. Portanto, essa série realmente dispara temáticas importantes na política do Brasil. A outra coisa que eu queria mostrar é o mapa dos Estados Unidos, que é onde o eclipse vai ser visível. Estados Unidos são cancerianos, existem vários mapas usados. Eu estou usando o mapa do horário de 17:10, que é o mapa que o Nicholas Campion coloca no seu livro, Mundane Astrology. E além de os Estados Unidos serem muito afetados pela visibilidade do eclipse, este eclipse ocorre na casa 4. As questões também ligadas à política interna, à agricultura, todas as questões ligadas à terra são muito fortes para eles, mas também a oposição política. E a gente sabe que Trump tem crescido muito nas pesquisas, há um risco grande de ele voltar, infelizmente. Além disso, além de o eclipse acontecer na casa 4, Vênus também está aqui conjunta ao fundo do céu, e nós temos ainda o eclipse fazendo quadratura ao Mercúrio natal deste mapa, que rege a casa 7, uma casa também ligada à diplomacia. Então, não vai ser um eclipse muito fácil para os americanos, que, além de tudo, começam agora a receber a quadratura de Urano com a sua Lua. É uma Lua 27 de Aquário na casa 3. Estados Unidos viveram recentemente um retorno de Plutão, que já acabou, mas agora vão ter que lidar também com Urano até pelo menos meados do ano que vem. Então, temáticas tensas também para o tio Sam. A série Saros 139 no mapa dos Estados Unidos aciona o Urano dos Estados Unidos, Saturno, cravadinho em cima desse Urano. É um barrilzinho de pólvora que a gente também vê acontecendo aqui. Nós temos ainda o Marte da série Saros fazendo uma oposição a Netuno, e Urano fazendo quadratura àquele Urano natal. Marte também faz quadratura ao Marte da independência americana, Marte aqui no fundo do céu desse mapa dos Estados Unidos. Realmente é um período muito tenso, muito agressivo, como eu disse, um barril de pólvora para esse povo. E como a gente vê que o eclipse também passa pelo México, e o México também está bastante na berlinda, eu trouxe também o mapa do México, só que aqui a gente vai usar 2 mapas porque não há consenso. Eu achei 2 mapas para o México. Primeiro tem o mapa da independência declarada do México, que é 16 de setembro de 1810, às 5h20. Neste mapa, a gente tem Sol em Virgem, na casa 1, Lua em Touro, lá na casa 8. Não conhecia esse mapa, levantei aqui muito rapidamente para trazer.
tem um Plutão aqui no descendente e um Saturno no fundo do céu. Já o mapa da independência reconhecida pela Espanha é um mapa muito diferente, que está sendo muito gatilhado pelos eclipses atuais. E se a gente levar em conta apenas esses eclipses, isso aqui vai fazer sentido. Por quê? O México, então, tem essa independência reconhecida num período em que a Lua foi nova, em Libra também. Aliás, a Lua foi nova dias antes, em Libra. Então, nós temos um stellium também em Libra, porque tem Sol, meio do céu, Mercúrio, Lua, e ainda Lilith. E, como sabemos, os eclipses acontecem nesse eixo de Áries e Libra, ou seja, esses eclipses estão ativando bastante esse mapa. Lá do outro lado, o México também tem Quirón em Áries, e ainda tem uma conjunção de Júpiter e Saturno no final de Áries também. Então, esse mapa está sendo muito detonado pelos eclipses atuais. E aí a gente vai mostrar, então, como os eclipses ocorrem nessa sobreposição. O eclipse a 19 de Áries faz oposição exata à Lua do México, do mapa da independência reconhecida. Isso pode significar muita polvorosa dentro da opinião pública. Imagino que esteja bastante incendiada essa opinião pública no momento. O eclipse ainda ativa o Saturno, que está aqui nessa casa 4. Então, ativa muito esse eixo dos assuntos internos com os assuntos mais públicos e com as questões ligadas ao governo. A Lua aqui é regente da casa 7, onde o país lida com os seus parceiros. Então, não é à toa que a gente está vendo essa questão diplomática envolvendo México e Equador. E aqui nós temos o eclipse sobreposto ao outro mapa, o mapa da independência declarada. São menos gatilhos, esse mapa é menos impactado pelo eclipse. O eclipse ocorre dentro da casa 8 também, e o aspecto mais próximo que ele vai fazer, aliás, o aspecto mais considerável seria, então, uma oposição a Mercúrio em Libra, lá na casa 2. Aqui afeta o eixo de casas 2 e 8, um eixo que tem a ver com economia e com finanças. Eu não tenho acompanhado muito a vida política e financeira e econômica do México, então não posso nem opinar muito sobre isso aqui, mas, como eu disse, dentro do assunto recente, o outro mapa da independência reconhecida está fazendo mais sentido. A outra coisa que eu queria mostrar era esse mapa do caminho do eclipse com um zoom para a gente ter uma visão um pouquinho melhor. Como eu disse, o eclipse começa lá no Pacífico e vai subindo pela região central do México, passa aqui pela fronteira entre o México e o Texas. Essa região da fronteira também é uma região bastante nervosa, porque é por aí que se dá a maior parte da imigração ilegal para o território norte-americano, aliás, para o território dos Estados Unidos. E o caminho do eclipse segue passando aqui sobre todos esses estados, afeta ainda essa região nordeste, leste do Canadá. Vai terminar lá no Atlântico Norte. Então, esse é o caminho do eclipse e essas são as regiões mais impactadas, onde pode ter um efeito mais nervoso, mais dramático, como eu disse. O que são esses efeitos dramáticos dos eclipses? Eles podem se dar
de várias maneiras, começando pelo mais evidente, que são as questões geológicas, os eventos geológicos, como terremotos, tsunamis, vulcões, coisas dessa natureza. Também ficamos sabendo que o Etna está dando sinal de vida, embora esteja lá em outra região completamente diferente do globo. Então, além desses eventos geológicos físicos, também pode afetar bastante as questões políticas no país, pode afetar bastante questões públicas, questões coletivas, como nós também estamos vendo acontecer. A título de curiosidade, eu queria mostrar aquele outro mapa, como eu disse, tem uma diferença mínima de minutos aqui entre o mapa do eclipse e o mapa da lua nova. Esse aqui é o mapa do eclipse, na verdade, 2 minutos antes, às 15h18. Eu estava trocando esses horários, o eclipse é às 15h18, a lua nova é às 15h20. Às 15h18, a lua está a 19h22 e o sol a 19h23. E no eclipse, no mapa da lua nova, é que nós temos Lua e Sol a 19h24 de Áries. Então, só essa ligeira diferença, porque a Maria Eunice é meio chata com essas questões técnicas, como já me disseram, não é? Então, minha gente, essa é a minha análise básica e geral sobre esse eclipse. E o que que a gente também faz com isso, né? Como é que a gente lida com esse eclipse? Digamos que você tem, então, o seu mapa impactado, e aí a gente também vai dizer, isso vai ser mais tenso se você recebe o eclipse sobre o seu Sol, sobre a Lua, que são os dois luminares que estão diretamente afetando a gente, que tem muito a ver com aquilo que a gente realmente é e como a gente se sente no mundo. Mas também Mercúrio, Vênus e Marte, que são planetas pessoais, ainda ascendente por meio do céu. Então, se você tem o eclipse acontecendo até 5 graus perto desses pontos, o eclipse é muito forte, é muito importante para você. Depende do tipo de aspecto, mas você começa por observar como está o seu comportamento atualmente, como é que está a tua vida emocional, como é que estão as coisas na sua vida de um modo geral. E se você está se sentindo muito ansioso ou muito tensa, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, primeira coisa que você tem que fazer é achar um jeito, obviamente, de se centrar, de se acalmar, de tentar diminuir essa ansiedade. Então, meditação ajuda, aquela técnica que chamam mindfulness, que quer dizer atenção plena no momento presente. Não tente ficar olhando muito no futuro, lide com o que está acontecendo agora, de preferência com sangue frio, sem impulsividade, sem entrar nesse modo reativo. Se você também está lidando muito com situações drásticas, traumáticas, o Floral Rescue é um floral que você pode comprar em qualquer farmácia homeopática de manipulação e ajuda, né? Então, ele tem uma indicação mais geral. O Rescue ajuda também a nos trazer mais calma, mais centramento. Então, florais podem nos ajudar. E, principalmente, né, respira fundo, centra e evite agir dentro da impulsividade de um modo muito reativo. O que quer que aconteça, primeiro recua um pouquinho, analisa, olha o teu cenário e veja qual é a atitude mais acertada para cada momento. É claro, a não ser que seja algo muito sério que você tem que tomar uma atitude mais imediata. E para a gente finalizar, eu vou trazer o símbolo sabiano e a sua imagem.
Então, o símbolo sabiano de 1924, que já é o grau 20 de Áries, traz a imagem de uma jovem garota alimentando pássaros no inverno. O Denis Rudyard, falando sobre este símbolo, ele diz que esse símbolo traz uma tônica básica de superação de crises através da compaixão. E ele também fala que o tema é a transmutação da vida em amor. Então, ele vai lembrar do ritmo das estações da natureza, que implicam uma oscilação entre a vida e a morte. Através da nossa imaginação criativa, o ser humano pode olhar esse ciclo de uma forma mais ampla, vamos dizer, de cima, e descobrir significados, não apenas para escapar dessa tônica fatalista da decomposição, da destruição cíclica da natureza e da vida, mas também para dar assistência a outros seres que também vivem e compartilham esse planeta com a gente e que podem também estar vivendo algum tipo de crise. Então, é uma garota jovem alimentando pássaros no inverno. O inverno é uma estação mais dura, mais desafiadora para todos os seres viventes. Os pássaros migratórios, eles voam para o sul quando tem essas mudanças das estações. E quando uma garota traz essa parceria com outras criaturas que não foram capazes de fazer essa migração, que não puderam, por um motivo ou outro, fazer o seu movimento migratório, a gente traz a imagem da manutenção da vida e do espírito, que é simbolizado pelos pássaros, e que permanecem apesar dessas crises. E como essa garota jovem, isso também está sujeito e aberto a esse amor e a essa compaixão que também pode ser encontrado na vida. Então, esse é o comentário do Denis Rudyard. E, de fato, é uma imagem que nos traz uma ideia de ajuda, de compaixão, de empatia, de haver uma crise, mas que há uma assistência, suporte, apoio. Então, é um símbolo bastante interessante, uma garota jovem alimentando pássaros no inverno, mas ele diz que a tônica básica, o tema básico é esse, a transmutação da vida em amor e a superação de crises através da compaixão, através desse olhar para o outro, através de dar apoio e suporte também a quem precisa. Então, minha gente, espero que essa análise tenha feito sentido para você e vou terminar aqui relembrando apenas os dados básicos desse eclipse. O eclipse é 8 de abril, segunda-feira, eclipse às 15h18 no horário de Brasília, 15h20 a lua nova. Para Portugal, isso vai ser às 19h18 e 19h20. Portugal recentemente mudou o horário, os relógios, porque estão no horário de verão. O eclipse vai ser visível do Pacífico, do Oceano Pacífico, passando pela região central do México e dos Estados Unidos, na sua totalidade, mas também vai ser visível na sua versão parcial na América Central e ainda na região mais ao norte dos Estados Unidos e do Canadá.
ele tem uma durabilidade longa, não trouxe aqui essa durabilidade, vou colocar depois nos comentários. E esse eclipse impacta muito mais pessoas que têm fortes posicionamentos no mapa natal entre os graus 14 e 24 de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. O eclipse tem os seus efeitos mais intensos 3 semanas antes até 3 semanas depois da sua ocorrência. Eles são reativados cerca de 3 meses depois, quando houver uma nova alunação próxima desses graus cardinais. Isso vai acontecer lá no início do mês de julho. E, no geral, uma regra básica aceita pela comunidade astrológica é que o eclipse tem os seus efeitos perdurando até acontecer um novo eclipse da mesma natureza, ou seja, até haver um novo eclipse solar, que neste caso vai ser no dia 2 de outubro. Agradeço a você que ficou comigo até aqui. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, elucidado alguma questão. E se você gostou, deixa a sua curtida, espalha o link para todo mundo, chama a galera para vir assistir aqui também, se gosta de estar bem informada sobre eclipses, sobre os eventos astronômicos e astrológicos também. Obrigada e até a próxima.